Bom dia a todos. Peço aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Declaro a sessão aberta em nome de Deus. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Amém. Bom dia a todos. Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Solicito de Samito que leia a ata da sessão anterior. Após a leitura, coloque em discussão e votação. Aos 21 dias do mês de outubro de 2025, às 9 horas, no Salão do Plenário da Câmara Municipal de São Miguel das Matas, reuniram-se os vereadores para a realização da 10ª sessão ordinária do segundo período do primeiro ano legislativo. Evocando a proteção de Deus e constatadas as ausências dos vereadores Antônio Marcos dos Santos e Alaide Jesus Barreto, e havendo número legal para deliberar, a senhora presidente Ivanelza Andrade Pinheiro deu por aberta a presente sessão, solicitando do primeiro secretário, vereador Moisés Alves Galvão dos Santos, que lesse a Bíblia. Assim procedendo, leio o livro de Salmos 92:1. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, porém, foi dispensada mediante a requerimento verbal do vereador Charles Santos Bonfim e aceitação do plenário. Na sequência, a senhora presidente solicitou a leitura do material de expediente e dele constou leitura do parecer número 001 da Comissão de Justiça, Redação e Saúde e Meio Ambiente, datado de 20 de outubro de 2025, opinando pela aprovação. O secretário quer dispensa da leitura. Ontem, ao ler a ata, eu apontei algumas questões que foi feita. Por isso que eu esperava a leitura, não pedi a suspensão. Pronto, por conta das correções. Eu leio aqui só o material para você ter ciência, só o material. E dele constou leitura do parecer, conjunto número 001 da Comissão de Justiça e Redação e Saúde, Meio Ambiente e Direitos Humanos, datado de 20 de outubro de 2025, opinando pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 003, 19 de setembro de 2025, de autoria do vereador Charles Santos Bonfim, que dispõe sobre a distribuição pelo Sistema Único de Saúde, SUS, de sensor medidor contínuo de glicose para crianças entre 4 e 12 anos, portadores de diabetes, matriculadas na rede pública de ensino do município de São Miguel das Matas. Leitura da indicação número 106, datado de 16 de outubro de 2025, de autoria do vereador Robert Brito Santos, sugerindo ao prefeito municipal a realização de palestras sobre autismo nas escolas municipais de São Miguel das Matas. Leitura da indicação número 107, datado de 16 de outubro de 2025, de autoria do vereador Robert Brito Santos, sugerindo ao prefeito municipal a instalação de redutor de velocidade nas ruas da cidade de São Miguel das Matas. Aí vem o pequeno expediente e a ordem do dia sem alteração. Qual? Sim, mas aquilo está aqui, como eu te falei. Eu posso, então, vou fazer essa ressalva e consto agora na dessa do... Sim. Pronto. Material do expediente. Parecer número 004, de 25 de 2025, da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de São Miguel das Matas. Projeto de lei número 066, de 13 de outubro de 2025. Ementa, revoca a lei número 176, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de São Miguel das Matas e da outras providências. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo revogar a Lei Municipal 176, que determinava a publicação na internet da lista de espera de pacientes que aguardam consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e demais atendimentos na rede pública de saúde do município de São Miguel das Matas.
A revogação proposta visa cessar a obrigatoriedade da divulgação dessas informações em meio eletrônico. Análise jurídica. A Comissão de Justiça e Redação, no exercício de suas atribuições regimentais, analisou a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa do projeto. Verifica-se que o mesmo não apresenta vícios de iniciativa, tampouco afronta dispositivos constitucionais ou legais. A matéria de competência do Poder Executivo, uma vez que trata de organização e funcionamento da administração pública municipal. Entretanto, quanto ao mérito, a comissão entende que a revogação da referida lei se justifica, pois a divulgação nominal de pacientes em listas públicas pode expor dados sensíveis e comprometer a privacidade e a dignidade das pessoas, contrariando princípios de proteção de dados pessoais, Lei Federal 13.709 de 2018, LGPD. Além disso, a manutenção de tal sistema de divulgação gera custos administrativos operacionais ao município, envolvendo a atualização constante de informações e manutenção de plataformas eletrônicas, o que implica aumento de despesas públicas sem retorno proporcional em benefícios à coletividade. Dessa forma, a revogação proposta preserva o direito à intimidade dos cidadãos e contribui para o equilíbrio financeiro e administrativo da gestão municipal. Conclusão. Diante do exposto, essa Comissão de Justiça e Redação exara parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 066/2025, por entender que o mesmo atende aos princípios legais, constitucionais e administrativos, além de evitar a exposição indevida de pacientes e reduzir custos ao erário municipal. É o parecer plenário da Câmara Municipal de São Miguel das Matas, 20 de outubro de 2025, assina Alaide Jesus Barreto, presidente da Comissão de Justiça, e Moisés Alves Galvão dos Santos, membro da Comissão de Justiça. Abrir o pequeno expediente, franquear a palavra ao vereador para pequenos comentários relacionados à pauta do dia. Não havendo quem se pronunciar, abrir a ordem do dia. Coloco o projeto de lei de número 066, que revoga a lei de número 176, para votar, se for aprovado, aqueles que estão a favor. Eu já abri, e você não falou. Já abri a pequeno, a ordem do dia. A ordem do dia, então. Vamos lá. Porque já está aqui de aprovar. Grande expediente. Diante da pauta, né, do dia, eu gostaria de solicitar da casa, com brevidade, a ata das últimas 3 sessões, contando com a de hoje, bem como o parecer técnico das comissões, e, se possível, disponibilizar antes. Eu só... Mais alguém a pronunciar? Como membro da comissão, gostaria de manifestar o meu voto contrário, né, ao parecer da comissão em razão contra a revogação de lei, bem como não houve reunião das comissões. E eu peço para constar na ata. Mais alguém? Coloco em votação a lei de número 066, que revoga a lei de número 176. Aqueles que forem a favor, se mantenham como estão, e aqueles que estiverem contra, que se levante. Coloco em votação
a lei de número 066, que revoga a lei de número 176 para votar. Aqueles que forem a favor se mantenham como estão, aqueles que forem contra, que se levante. Segunda votação. Votado com unanimidade. Declaro 5-4, votada 5-4, 5 vereadores a favor e 4. Declaro a sessão aprovada e abri o grande expediente. Vereadora Anne. Bom dia a todos, caros colegas vereadores, vereadoras, a todos do plenário, a todos que nos acompanham pelas redes de comunicações, um bom dia. Gostaria aqui, mais uma vez, de iniciar minha fala falando sobre as estradas, chamar a atenção da secretaria responsável, do secretário, que dê uma olhada para o Tabuleiro da Santa e Engenho Velho. Eu sei que várias localidades estão precisando da manutenção, mas quem passa durante o dia a dia vê a situação que está aquelas estradas. A situação muito delicada, quando chove, o ônibus escolar não tem condições de passar, os alunos ficam sendo prejudicados, Então, fica aqui meu pedido mais uma vez, dessas estradas, em especial o Tabuleiro da Santa e Engenho Velho. Hoje mesmo, meu colega passou lá para me buscar, ele viu a situação que se encontra aquelas estradas, e merece, nossa população merece respeito. Gostaria aqui também de chamar a atenção do responsável da água do Tabuleiro, de Davi, ali em Engenho Velho, onde eu tive umas informações que o rapaz que é responsável pela água, não sei se ele está de férias ou ele está desligado, porque não está soltando a água corretamente. E as pessoas estão reclamando bastante sobre a falta de água em suas casas. Então, gostaria aqui também de chamar a atenção, O povo merece respeito. Se o funcionário for desligado, coloque outro. Se tiver de férias também, coloque outra pessoa no lugar para fazer a substituição. Inclusive, eu soube que só vai voltar ano que vem. E como fica nessa comunidade que necessita dessa água em suas casas? E chamar a atenção sobre a limpeza, já fiz a cobrança aqui, mais de uma vez, sobre a limpeza do tanque, onde teve aquele vendaval que foi destruída, várias situações aqui na nossa cidade, já tem um bom tempo, e de lá para cá, essa tampa desapareceu. E assim, está sem uma manutenção, a água exposta, lá, a gente sabe que água é coisa séria e as pessoas precisam pausar. Então, o tanque está lá sem tampa, além de estar sem tampa, não tem uma limpeza necessária, onde quando a água cai nas torneiras das pessoas, não tem condições nenhuma de ser usada, utilizada. Então, gostaria aqui também de chamar a atenção e que o responsável possa dar uma olhada para essa situação. Chamar a atenção também sobre a iluminação pública, onde as pessoas continuam a cobrança, continuam me cobrando e nada foi feito até agora. E no mais, um muito obrigado e um bom dia a todos. Vereador
Vereador Jefferson. Bom dia a todos. Em nome da presidente, salvo todos os colegas, vereadores e vereadoras. Gostaria de começar a fala iniciando, parabenizar a nossa secretária de saúde pela ação que teve lá na Moeda da Seca, levando a saúde mais perto lá daquela população. Isso é muito bom para as pessoas que precisam dessa assistência. Gostaria de pedir ao nosso secretário da parte de infraestrutura a retomada dos trabalhos lá na região da Sucupira, onde falta ainda lá a Serra da Sucupira, Caiçara, e seguindo lá para sentido a caixa de água, e dentre outras localidades. Sei que tem muitas localidades que precisam aí do pratolamento, mas peço a eles atenção aí para a retomada lá da recuperação das estradas e o cascalhamento novamente, principalmente nas ladeiras, né, onde passa ônibus escolares. Sabemos que o tempo está sendo chuvoso aí, mas de breve vai passar aí para a retomada dessa requalificação. Gostaria também de cobrar em relação também à requalificação do sistema de água da Caiçara, da Serra da Sucupira. É preciso fazer uma requalificação daquele sistema para a água fluir melhor para aquela população. E em relação à Serra da Sucupira também a extensão de rede, a recolocação da energia lá num poço que funciona através de placas solares. Gostaria também de fazer um pedido à parte responsável em relação à iluminação pública, o povo nos cobra dia a dia aí em relação à iluminação pública. E desde maio agradeço a cada um de vocês e um bom dia a todos. Vereador Alair Barreto. A mente está bugando ainda. Presidente, demais colegas vereador e vereadora, a todos os plenários, a imprensa. Primeiramente aqui agradecer a Deus, né, por mais um dia permitir que a gente está aqui hoje. E quero aqui parabenizar a equipe do CRAS, né, o professor, por levar a dança lá para a comunidade de São Sebastião, começou ontem lá. E desde já quero parabenizar a Secretaria de Saúde pelo evento lá na Moeda Seca, né, onde as pessoas ficaram felizes por nunca ter tido, né, uma feira lá e levando a saúde mais perto da população. E quero aqui também pedir, né, que o secretário faça um ofício para o nosso secretário de Infraestrutura para que possa dar uma revisada lá na iluminação pública do nosso município, porque o pessoal tem nos procurado, nos cobrado, e estamos aqui para correr atrás. E mais um bom dia a todos e fique com Deus. Vereador Robert. Bom dia, amigos e amigas, a todos que nos acompanham pelas redes de comunicação, aos amigos aqui presentes, bom dia a todos. Quero pedir desculpa pelo atraso na chegada. Estava em uma outra programação achando que não haveria sessão. Ontem recebemos a notícia e aí eu tive que me reprogramar para poder estar aqui presente e se fazer presente nesse dia. Queria inicialmente iniciando com relação às estradas, que é um pedido, né, geral de todo mundo. A gente tem visto que até os locais onde foram feitos há pouco tempo, como por exemplo a Sucupira e outros locais, já demonstram um estado de qualidade ruim, justamente pela forma a qual a Secretaria vem realizando e fazendo essas estradas. Então a gente pede aqui, né, a atenção maior e de que seja feito da melhor maneira possível, porque não adianta somente fazer. Tem que fazer e fazer bem feito, porque senão a gente acaba vendo o que a gente vê no dia a dia, que é as estradas sendo feitas e com pouquíssimo tempo já estão em péssimo estado novamente. Queria aqui falar com os nobres servidores públicos, queria parabenizar a todos os servidores dessa casa, parabenizar os servidores da Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas, em nome de todos aqueles que compõem
o quadro de servidores públicos e também deixar aqui o nosso repúdio a algumas cenas que a gente vê, que são os atrasos nos salários, que é recorrente nesse governo, pessoas trabalhando para receber 1 mês, 2 meses depois, e também a metade do salário que se tornou normal nessa gestão, diga-se de passagem. Então aqui ficam nossos parabéns aos servidores públicos, mas a gente também não pode deixar de lembrar o que esses servidores estão passando nessa gestão. Queria também pontuar sobre esse projeto, que foi pego de surpresa, cheguei e encontrei esse projeto em votação, e queria salientar novamente alguns pontos que foram aqui recorrentes e acordados. Esse projeto, primeiro, eu nem esperava que ele entraria em pauta nesse momento, porque assim como o outro projeto do empréstimo, a presidente aqui falou que a gente teria uma ampla discussão. Queria que vocês voltassem aí nos autos, nos vídeos que essa casa fez durante as outras sessões e ficou acordado e proposto também pelo meu mandato, pelo mandato de outros vereadores, a vinda da secretária de saúde, a vinda de um técnico para a gente poder discutir, e nada disso foi feito. Foi atropelado o processo, a discussão e posto em votação. Então quero falar com você aqui de casa, inclusive eu vou salvar, buscar esses vídeos, que foi acordado essa discussão, que a secretária viria, que a gente pediu que viria um técnico para poder explicar, para a gente criar a exaustão desse projeto e depois ser votado, e foi ultrapassado, foi atropelado e colocado em votação. Então eu vou colocar aqui claro para as pessoas que me acompanham, que trabalham que acompanham o nosso projeto político, o nosso processo, vai observar que foi ultrapassado e colocado em votação. Ficou claro aqui a posição de cada um, mas a gente não pode deixar de esquecer que esse projeto é o projeto que dá autonomia e que dá realmente o entendimento de que você não vai ser ultrapassado, de que você não vai ser colocado outra pessoa na frente. E aqui a gente queria fazer uma discussão simples, uma discussão onde a gente pudesse apontar outros municípios, de que forma a gente poderia fazer melhor, para que a gente juntos pudesse chegar ao entendimento da melhor forma. E não foi feito assim. Aí na outra semana eu fui atropelado pela presidente, que queria falar sobre outro projeto, garantindo que seria apresentado os projetos, que seria apresentado tudo isso, e a gente já viu que não sustenta de pé. Porque esse mesmo projeto que foi votado hoje, a presidente aqui falou, concordou que seria discutido, que a secretária viria, que outras pessoas viriam, e que foi atropelado. Então, a gente fica também na dúvida se o projeto que está posto nessa casa com relação ao empréstimo, será que realmente vai ser discutido? Ou será feito como foi feito esse? Vai ser colocado em votação e as pessoas não vão ter, a gente não terá o direito dessa discussão. Como a Comissão de Saúde, esse é um projeto muito sério, que deveria ser posto à discussão na Comissão de Saúde para que a gente pudesse amplamente fazer essa discussão. E se não quisesse fazer na comissão, que trouxesse a secretária para poder pontuar os pontos negativos e aqui a gente fazer a discussão do que a gente acha positivo, chegar no entendimento mais claro de como é que poderia ser para ambas as partes, e não foi feito. Queria deixar aqui muito claro que não foi feito isso. Foi colocado em votação, posto o projeto e revogado tudo aquilo que tinha sido falado lá atrás. Então fica claro que a gente às vezes quer fazer a contribuição, quer fazer a política sem afronta, sem essa agonia, mas também a gente não tem a garantia de que as coisas serão e ocorrerão da maneira correta. Porque nas últimas sessões, e a gente tem aqui os vídeos falando sobre isso, solicitando que viesse pessoas, que a gente pudesse fazer uma discussão saudável, que não aconteceu. Foi posto em votação. Vai ficar muito claro, a gente vai expor isso ao longo do tempo, a gente vai colocar lá o que é que esse projeto significa, né? Já tinha abordado sobre esse projeto, abordado também dando exemplo como a lei do autismo lá atrás, que falei que não existia, e quando eu estive na secretaria, na regulação, a gente teve que se adaptar a essa lei, colocando como prioridade os autistas, e que muitas pessoas não entenderam naquele momento, mas que lei é para ser cumprida. E a gente assim quis e teve que fazer com que se cumprisse. E só para ressaltar e terminar o diálogo, eu queria dizer que essa lei que está sendo revogada aqui hoje
foi uma lei que foi aprovada por essa Câmara, que foi sancionada pelo prefeito municipal. Não, ouçam, sancionada pelo prefeito municipal, e só depois de quase 2 anos, Charles, de quase 3 anos, é que essa Câmara vai lá e revoga. Então a gente não sabe quem realmente está errado. Porque essa casa aprova, a prefeitura aceita, sanciona essa lei, diz que a lei está correta, sanciona a lei, e aí agora, depois que pressionado pelos tribunais de justiça, faz com que essa casa revogue a lei. Então quem é que está errado? Quem é que realmente não entendeu? É o prefeito que sancionou a lei e disse que o município tinha capacidade, tinha possibilidade de fazer, entende que a pauta era legítima e só agora volta atrás? Ou é essa casa que se furtou do diálogo, ou é essa casa que se furtou de criar um diálogo competente, coerente, tranquilo, que a gente pudesse sentar e organizar as demandas e entender de que forma a gente poderia fazer, podendo também até a oposição ceder alguns pontos e chegarmos num denominador e não fazer o que a gente fez aqui hoje, que foi essa votação sem discussão, inclusive desrespeitando os acordos firmados, e que depois não venha para cá me dizer e ultrapassar como foi feito da última vez, dizendo que seria feito projeto, que seria mostrado, porque já demonstrou que não sustenta de pé. Porque o que foi acordado aqui já não foi cumprido. Então fica muito claro a você que nos acompanha o nosso posicionamento contrário a esse tipo de votação, sem uma discussão ampla, o nosso posicionamento contrário a uma revogação de uma lei que a própria prefeitura e o próprio prefeito disse que era boa, até porque foi ele próprio que sancionou. Se não fosse boa, ele não sancionaria. A gente fica sem entender. É a prefeitura que mal anda para frente e volta para trás. E pior do que isso, me desculpem os nobres vereadores, mas colocam vocês em saia justa. Colocam os nobres vereadores em saia justa. Não é a gente que coloca, não, é a gestão, qual vocês defendem, que estão colocando vocês em saia justa. Como é, meus amigos, que a gestão vai lá, aprova um projeto, sanciona o projeto, passa regulamentado pelo crivo de advogados da prefeitura, sanciona e depois manda o projeto para os nobres vereadores que defendem a gestão ter que reprovar. Não coloca o prefeito em saia justa, não. Coloca os nobres vereadores. Porque esse julgamento não vai ser feito por mim, pela oposição, vai ser feito pelas pessoas que nos acompanham de casa, que vai fazer esse entendimento. Quem deveria lutar, quem deveria buscar até a última instância para que esse projeto fosse revogado, era o jurídico da prefeitura. Era o prefeito não expor os vereadores qual eles defendem, mas cada um faz juízo de valor e defende aquilo que acha correto. Eu tenho o meu entendimento de que foi aprovado, que foi colocado em pauta, acionado o Ministério Público, e só depois disso foi que o prefeito foi lá e revogou essa lei. Mas fica claro aqui o nosso posicionamento, quero aqui agradecer e registrar novamente, né, já que a gente precisa ficar registrando insistentemente, o diálogo sobre a votação do projeto de lei que pede empréstimo, para que a gente não possa chegar aqui terça-feira e ser surpreendido novamente, para que a gente não tenha um diálogo, e para que, se isso acontecer, que fique claro o posicionamento de cada um aqui, a forma de fazer, para que não tenha feito a mesma interlocução que foi feita da última vez, dizendo que seria discutido, e aconteceu o que aconteceu agora. Né? Então, a gente agradece, e desde já, muito obrigado. O vereador Marcos. Dona Presidente. Dona Presidente, eu vou ter que me afastar, que eu tenho uma consulta marcada, aí eu vou dar um afastamento aqui. Um bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar os caros colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham pela live da Câmara, a vocês do plenário. Eu gostaria aqui de falar sobre a vinda do governador na nossa cidade, onde mais uma vez pude protocolar mais 4 ofícios, reivindicando algumas demandas. Uma demanda é daquela ponte da caixa d'água ali, que faz divisa a Vazedo. Outra em relação àquela curva do Moinho, ali do Rio da Dona. E
mais 2 para a comunidade da Sucupira. E gostaria aqui de falar em relação a meu voto contra a revogação desse projeto. Sempre falo, independente de que lado esteja aqui, estou aqui para votar nos projetos que venham trazer benefício para o nosso município e para o nosso povo. Então, esse projeto foi um projeto de lei de autoria do vereador Charlie, aonde todos os vereadores na época entenderam que era viável para o município, que ia atender a demanda dos pacientes, e o projeto foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito, e hoje, por não cumprimento da lei, aonde a justiça vem cobrando, se coloca aqui o projeto hoje para se votar, para se revogar esse projeto, aonde vem prejudicar a nossa população, porque esse projeto de lei é um projeto onde as pessoas que têm sua demanda ia estar lá e entrar na fila, e era a maneira que pudesse ser cumprido. E a gente sabe que num papel não se cumpre, sempre funciona do jeitinho. E aí, mais uma vez, nessa casa aqui, votei contra, e tenho certeza que esse projeto de lei aqui que foi aprovado pela maioria dos vereadores é um projeto de lei contra a nossa população. Então está aí para a população ver em relação à votação do projeto, e aonde tem um outro que a gente pode se discutir e que a gente vai ver se é um projeto que vai beneficiar a nossa cidade e o nosso povo, nós vamos estar aqui sempre para votar. E se não for beneficiar o nosso município e nossa população, estarei votando sempre contra. Votarei a favor do que beneficiar o povo e ao município. Gostaria aqui de falar em relação às estradas, né? Começou as estradas da Sucupira, por isso que a gente diz, a gestão não gosta de ser parabenizada. Se deu início e mais uma vez ficou pelo caminho, não foi a terça metade da região. Então a gente espera que possa ser feito, e outras regiões aí que a gente está vendo o povo cobrando, passando pelas mesmas dificuldades, e a gente não está vendo interesse nenhum da gestão para que possa estar dando continuidade à recuperação das estradas. A gente já está no verão, a gente não está no inverno, para não se ter a desculpa de chuva, certo? E a gente vê aí, segundo os burburos, vê aí que diz que vai parar 3 meses. Parar o que não está sendo feito, se parar do jeito que está aí, vai acabar o município, né? Porque a gente não está vendo nada aí tocando aí que nem deve ser tocado. E se diz que vai parar 3 meses, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, em relação à iluminação pública, que foi um projeto que eu votei contra também, no aumento de taxa de iluminação pública, e provei mais uma vez que foi um projeto que veio contra o povo, porque a zona rural tem mais de 4 anos se cobrando a iluminação pública e eles não estão nem aí. Então, são projetos de interesse de gestão, de gestores, e que não beneficia a nossa população. Então, foi um do que eu votei contra, e hoje eu mostro aí para a população, todos os vereadores chegam aqui nessa casa e cobram, e a gente não vê nada. Então, esses projetos sempre serei contra. E, mais uma vez, também gostaria de falar em relação à saúde. As medicações, pessoas que tomam medicação controlada, tem mais de 3 anos que esse remédio não apareceu mais no posto de saúde. Ainda sábado, encontrei um paciente ali, mas que eu tive que tomar dinheiro emprestado para vir comprar meu remédio. A gente não encontra mais, eu não posso ficar sem um remédio. Várias pessoas sempre nos relatando isso. O remédio de diabetes, hipertenso, sempre faltando. O que é que está acontecendo? Então, quando a gente fala aqui, a gente fala o que está acontecendo no município, o que a nossa população está nos cobrando e o que está se passando. Então, nós somos representantes do povo para isso. A gente estamos nessa casa aqui para defender o povo e para fazer o melhor pelo povo. Então, essas são as nossas demandas e as nossas cobranças. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Vereador Charles. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela rede, bem como aqueles que estão presentes, ao corpo funcional da casa, um bom dia. Quero iniciar minhas palavras falando da minha tristeza, do meu espanto, né, mediante a revogação de uma lei que tira São Miguel de um contexto pré-histórico, de uma mentalidade arcaica, né, e visando caminhar junto com o futuro, né? Infelizmente, as coisas evoluem, mas infelizmente a mentalidade aqui continua a época dos dinossauros. Quero aqui também me solidarizar, né, com o vereador Robert, no sentido de concordar com a fala dele, né? Haveria sim a necessidade de uma discussão ampla. Nós estamos falando de projetinho, nós estamos falando de projeto que traz soluções imediatas. Volto a falar aqui do contexto do projeto. Naquele momento, nós apresentamos uma solução, e não porque é dito, né, que o opositor só faz criticar. E quando a gente apresenta uma solução essa que poderia melhorar muito a vida das pessoas, poderia muito solucionar o problema como o de guerra, que espera 14 meses por uma ressonância, e alguém vai me dizer que ninguém marcou nesse período, né? Sendo que já teve 200 pessoas que regulamentaria essa situação. Inclusive, a prima da presidente, também a Auriza, me ligou logo na semana que eu contestei aqui o projeto, para dizer que ela estaria com um ecocardiograma desde São João lá emperrado. Seria também para corrigir esse tipo de situação, enfim. Mas, infelizmente, hoje a lei caducou. Como eu disse anteriormente, essa demanda não é uma demanda nossa mais, a gente está aqui no sentido da briga propriamente dita. O Ministério Público tem ciente, está ciente, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador-Geral está ciente dessa situação, e espero que haja medidas, né, inclusive até, quem sabe, uma averiguação de abuso do poder, né, porque ficou claro, nítido, que a intenção desse projeto é burlar, fugir do cumprimento de uma decisão judicial, ou seja, eu não vou cumprir a lei, e para não cumprir a lei, eu vou propor uma norma que revogue o objeto que levou à decisão judicial. Pois bem, ontem, né, mudando de assunto, né, já que esse assunto a gente vai debater em outro campo agora, né, fui visitado, né, por Dona Brotas e Dona... Esqueci o nome dela, minha patroa. Deixa eu pegar aqui. Que também acho que teve comunicação com a presidente da Câmara sobre a situação das estradas do Gibão. A situação é lastimável. Diz que a prefeitura lá implementou um projeto lá de exercício físico, né, para os idosos daquela região, e as pessoas, segundo ela, da região, estão impedidas de acessar a igreja e tal, por conta dessa situação. A dificuldade de fazer, né? Inclusive, foi dito que o vereador Robert conseguiu amenizar a situação mediante a colocação de cascalhos lá também, mas que o problema é mais denso, é mais grave e necessita encarecidamente da intervenção do poder público, né? Situação que se repete lá na beira do rio, conforme baixo-assinado, a situação é a mesma, nada mudou. E eu estou aqui fazendo essa interlocução, a pedido dessas pessoas, de Dona Adelina, né, que foram lá nos procurar, pedir que nós fizéssemos esse pronunciamento. Eu coloquei para ela que o nosso papel aqui é cobrar, e assim estamos fazendo. Mas também vamos começar a pensar sobre outras medidas, no sentido prático de resolver o problema, buscar os apoios, quem sabe, de alguns amigos, para que a gente possa estar solucionando essas questões, já que, infelizmente, essa é uma realidade, né? A gente sabe das chuvas, a gente sabe que estrada, sempre disse, é uma situação bastante complicada, mas a gente está falando de estradas que têm, né, estradas, assim, que tem a sua importância para o município, mas que, de fato, tem sido esquecida, literalmente esquecida. Né? Esse é o comunicado que eu venho trazer. Inclusive, tentei falar com o Edésio, não obtive retorno, né? Mas é uma coisa que já foi compartilhada com a presidente também, né? Eu acho que a presidente confirma isso. Enfim, e fica aqui o nosso apelo à gestão para essa questão. Também quero aqui, a pedido de Nil, 40 mil,
não é? Dizendo que a rua dele está sem varrer há uma semana, uns 6 dias. A rua ali atravessa do... Estou dando nomes porque eu peço autorização para falar. Então, eu sou um interlocutor daqueles que a gente representa e assim fazemos, estamos fazendo. Diz que a rua tem 6 meses, 6 meses o quê? 6 dias, uma semana, né? Que o gari não passa por lá. E a gente sabe que foi reduzido o salário dos garis. A gente sabe que o contrato da empresa não se mantém tal como lá, né? Não baixou os valores. Infelizmente, a gente não sabe, se não baixou os valores e alguém está recebendo menos, alguma coisa está sobrando. Não é isso? É simples a conta, não tem dor de cabeça para fazer. E a gente espera soluções, porque chega de confete, chega de ilusão, chega de maquiagem, está todo mundo empolgado aí com as benesses do governador, que bom, Deus abençoe, que tudo chegue, mas isso também vem para poder cobrir uma gestão que não funciona, que funciona às vezes como uma espécie de corpo de bombeiro, apagando foco de incêndio. Não previne-se o incêndio, deixa o fogo pegar, e aí aparece extintor, aparece a equipe para poder apagar um fogo que se estabeleceu. Pois bem, por fim, quero aqui também dizer que nós estamos tramitando nessa casa a Lei 066, revogada, o projeto de lei revogado hoje, e o outro projeto. A pergunta que eu faço é, se você não quer transparência em uma mera lista de pessoas cujos nomes não constarão nem a sua condição, nem a sua enfermidade. O projeto é claro, quem leu sabe. Então, falar o contrário é dizer que não leu o projeto ou que, infelizmente, está seguindo a orientação da Casa Grande. Então, se não quer transparência, sendo que o Estado tem uma lista única, onde os nomes aparecem, sendo que o Tribunal de Contas tem uma lista onde não só aparece nome, mas aparece salários das pessoas, apelar para um dispositivo inócuo é complicado de entender. Isso fere de morte a minha capacidade de entender a vida e essas coisas. Fere de morte. Se alguém está convencido disso, eu sinto muito, mas isso é uma afronta à inteligência alheia. E, por fim, se não é possível ter transparência, imagine-se ter transparência na aplicação de 8 milhões de reais. O projeto vai apresentar o projeto. Sim, quem garante? Vai estar na lei? A lei é sucinta o que vai ser publicado. Se não tem compromisso com a simples transparência de uma lista de exames, porque a ideia é que ela continue sendo alvo das preferências, né? Como é que fica a aplicação? Quem dará credibilidade a isso? Quem dará credibilidade a isso? Quem acreditará nisso? A única questão, assim, para que a discussão nem dure muito, porque se for de um lado, vai passar, e se for do outro lado, não vai passar, e é simples, é a questão da qualificação do voto. Se é por maioria absoluta ou se é por 2/3. Se for por um, vai passar. Se for pelo outro, não vai passar. A palavra ao vereador Moisés Galvão. O cronômetro aí. Samito, eu quero só fazer os meus pedidos sobre as atas. Eu quero as atas todas, né, depois de aprovada e assinada pelos vereadores, desde o dia que o projeto que foi revogado entrou aqui nessa casa. Bom dia a todos. Quero saudar os colegas vereadores em nome da presidente Vaninha, saudar a imprensa aí em nome do nosso amigo Jonas, todos que estão aqui nos assistindo. Quero desde já aqui parabenizar o governo do Estado pelos presentes que trouxe para o nosso município e a agilidade da sua equipe. Já esteve aqui no nosso município, já fizeram uma visita técnica ali no local que vai ser construída a nova feira da nossa cidade, no hospital também. Tenho fé que logo os pontapés iniciais vão começar.
para a melhoria do nosso município. Dia do Servidor Público também, quero parabenizar todos os funcionários públicos que contribuem pelo desenvolvimento do nosso município, de A a Z, né? Sem exceção de nenhum. Quero também reforçar os pedidos aqui em relação às estradas. Todos os nossos colegas de iluminação também. Chamar a atenção do nosso secretário Edésio, onde estive na cabeça do boi também, em relação à água na Gendiba. Eu fui conferir, a bomba deu um problema, mas já levamos para manutenção. Dentro de breve vai estar voltando às atividades normais. Parabenizar a Secretaria de Saúde, parabenizar o CRAS pela ação conjunta, que tiveram essa semana aquela feira de saúde na Mãe da Seca, aqui na cidade também. Estão de parabéns, levando a saúde para perto do nosso povo. Em relação ao projeto também, quero deixar bem claro que fui na secretaria também, procurei o pessoal da Central de Regulação. E entendi também que vocês falaram que os pacientes que estão lá nessa lista de espera não vai ser divulgado, mas geralmente o lista única não escolhe quem chama. Às vezes, pelo que eu entendi, se você tem um problema mais grave que eles não funcionam assim, eles chamam o que está disponível no momento. Eu estava olhando lá e é desse jeito. O lista única não e o número 4 aí está dizendo, o artigo número 4. Então eles chamam o que está oferecendo no momento. Isso só gera uma confusão na mente do povo, porque vão colocar seus exames lá para correr atrás dessas cirurgias, um exemplo. E por que não foi chamado? Porque eles chamaram outra pessoa que não teve um problema muito grave, e naquele momento a secretaria vai ter que expor o porquê chamou aquele paciente antes. E vai ter que colocar lá o problema do paciente. Então, nem todo mundo quer ter seus problemas divulgados, né? Para todo mundo ver. E pelo que eu entendi também, um pouco sobre isso. O vereador falou de transparência, o vereador Charles falou de transparência. Não tem explicação melhor. As contas do prefeito todo ano estão sendo aprovadas aí. Nenhuma foi reprovada não, então contra fato não é argumento. Desde já um bom dia a todos. A Paula. Samito tem um convite aí a ler. Diocese de Amargosa, convite. Evento do Jubileu dos Poderes Públicos, data 15 de novembro de 2025, local Catedral Nossa Senhora do Bom Conselho, Amargosa. A Diocese de Amargosa, por meio de seu bispo diocesano, Dom Juraci Gomes de Oliveira, tem a honra de convidar Vossa Excelência e demais membros de seu poder para o Jubileu dos Poderes Públicos. Esse evento de fé e reflexão faz parte do ano jubilar e tem como objetivo invocar as bênçãos de Deus sobre os que governam e administram a vida pública das cidades que compõem a nossa diocese, reconhecendo a importância do serviço que prestam à comunidade. Será um momento de união para pedir sabedoria, justiça, discernimento no exercício de suas nobres funções. Programação: 16h30, acolhida das autoridades. 17 horas, fala do bispo. 17h20, fala do padre. 18 horas, Santa Missa. Dom Juraci Gomes Oliveira, bispo diocesano. Peço ao vice que você faça aqui no meu lugar para que eu possa usar o plenário. O vereador Ivanildo. Bom dia, caros colegas, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos aqui presentes, um bom dia. Obrigado pela presença de todos vocês. Quero primeiro parabenizar a todos os funcionários públicos, meu eterna gratidão. Ninguém trabalha sozinho, principalmente aqui na casa, a todas as funcionárias, a toda a equipe. Obrigada a todos vocês, parabéns
gratidão mesmo, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém anda sozinho. Se a gente aqui faz um trabalho brilhante, se temos um trabalho que todo mundo elogia e parabeniza, é porque é em equipe, em grupo, e isso é os funcionários, que eu agradeço. E parabenizo a todos os funcionários da Prefeitura, minha eterna gratidão também. Eu sei da dedicação, da necessidade, né, que quem trabalha precisa e fazem um trabalho muito bonito e gratificante. Parabéns a todos os funcionários públicos. Quero deixar aqui minha mensagem. A vida pública nos ensina que os maiores aprendizados surgem da humildade, de refletir e da coragem de acreditar em si mesmo. A autoestima é a ponte que une nossos sonhos à realidade, pois nós nos lembramos que somos dignos da responsabilidade que recebemos. Nesta semana, desejo que cada vereador aqui presente se fortaleça interiormente, valorize suas conquistas, reconheça seus esforços e siga firme no propósito de servir com sabedoria. Que a reflexão seja a luz, que guia nossos passos e que a autoestima seja a força que sustenta nossas decisões. Muito obrigada a todos aqui presentes e um bom dia. Antes de concluir, senhora presidente, só me permita só a leitura do projeto. Rápido, quer dizer, da lei que não vai ser mais lei daqui a pouco. A lista de espera, artigo 3, de que trata esta lei, deverá ser disponibilizada, vou ler pausadamente, viu? Em cada esfera do governo, pelo gestor do SUS, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada do paciente, salvo nos procedimentos emergenciais reconhecidos como tal. Então a lei ela é bastante detalhada. Inclusive eu fui elogiado pelo senhor Cristiano Dantas, um dos ícones do parlamento brasileiro hoje, por conta dessa iniciativa aí. Então eu tenho orgulho de dizer que hoje as demandas elas têm, inclusive o projeto de lei do censor, vários amigos me pediram. Então assim, a gente propõe algo que não é exclusivo daqui. Mas obrigado por Eu só quero ressaltar que todos vocês já tiveram os seus momentos e encerro a sessão em nome de Deus e muito obrigada a todos vocês aqui presentes.